Gente, o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, botou as caras e falou toda a verdade do que vem acontecendo nos bastidores do Vasco da Gama. E à noite de ontem, Marcos Faria Lamáquia, junto com seu pai José Lamáquia, falaram sobre a situação da venda da SAF do Vasco e explanaram tudo, o que vem acontecendo nos bastidores do Vasco da Gama também. E declararam que querem comprar a SAF do Vasco da Gama e que vão comprar, e também que estão 200% fechado com o presidente do Vasco, Pedrinho. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 500 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar. Galera, falta 20 pessoas pra gente chegar à marca de 41 mil inscritos aqui no YouTube. Então dá aquela moral aí, ajuda o nosso conteúdo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar falando sobre a situação dos investidores. Marcos Faria Lamáquia, junto com seu pai José Lamáquia, no dia de ontem à noite, se pronunciaram ao canal do Pedrosa, né? O Pedrosa está fazendo uma excelente cobertura na Cazé TV, falando sobre a Copa do Mundo, a maior cobertura da carreira dele, inclusive, e mesmo assim ele parou para apurar toda essa situação que vem acontecendo no Vasco e conseguiu falar com Marcos Faria Lamáquia e também com José Lamáquia, os possíveis donos da SAF do Vasco. Vamos falar assim. Então vamos lá, pessoal. É longo, mas vamos lá. A cada detalhe eu vou falar pra vocês. Então vamos lá. Exclusivo. Eles querem o poder, mas eu e o meu filho vamos reerguer o Vasco da Gama. Palavras de José Lamáquia, filho, tá? Marido, perdão, da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, após o afastamento de Pedrinho. O presidente Pedrinho do Vasco da Gama foi afastado do comando da SAF do Vasco, após uma decisão judicial na noite da última terça-feira, dia 23, preferida pela juíza Caroline Fonseca, que atendeu um pedido da 777 Carioca, alegando falhas graves na governança corporativa. O Vasco estava em processo final de venda para o grupo do investidor Marcos Faria Lamáquia, que teria seu pai, José Lamáquia, dono da Crefisa, como avalista do negócio. Isso aqui a gente não sabia, né? A gente sabia que só tinha o Marcos Faria Lamáquia, mas o José Lamáquia a gente não sabia que estava envolvido nessa negociação. Diante do problema interno do Vasco, o canal do Pedrosa entrou em contato exclusivo com o José Lamáquia para entender como as recentes notícias impactam no negócio. Assim como o presidente Pedrinho, e carta aberta aos torcedores, divulgada na manhã, né, na tarde de ontem, né, o Pedrinho deu uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos, uma excelente entrevista inclusive. O José Lamáquia acusou a política do Vasco como responsável pelo imbróglio judicial. Confira a entrevista na íntegra. Como avalista do seu filho, quanto você colocou à disposição? Tá aqui, ó, todo o meu patrimônio, porque é meu filho, é meu herdeiro, disse o José Lamáquia. O quanto o afastamento do Pedrinho prejudica nas negociações? Prejudica bastante. O problema é que uma briga política que, inclusive, de uma maneira irresponsável, eles vão falir o Vasco da Gama. Isso aqui me preocupa muito, tá? O Vasco está falido, eles estão atrapalhando. Quem quer pôr dinheiro lá somos nós. As pessoas envolvidas vão levar o Vasco à falência. Essas mesmas pessoas que tiveram essa decisão aí de afastar o Pedrinho. Quem são essas pessoas? O Pedrosa perguntou. Resposta do Lamáquia. Gente da política, porque eles querem poder. Felipe Carregal, vice-presidente jurídico exonerado, que era aliado do Pedrinho e depois abandonou para se reunir com Paulo Salomão, ex-vice-presidente do Vasco. Meu filho está pronto para colocar dinheiro lá. Então é o seguinte, o José Lamáquia, ele explanou os nomes, né? Explanou ali o Felipe Carregal, que eu falei pra vocês no vídeo de ontem, que o Carregal sempre andava ao lado do Pedrinho, então, pra ele ser exonerado após o afastamento do Pedrinho, tinha alguma coisa aí. E o Paulo Salomão tinha saído do Vasco há um tempo atrás, sei lá, 3, 4 meses, acho do tipo, né? E tá vindo, ele confirmou que também, meu filho está pronto para colocar dinheiro lá. O Vasco não tem dinheiro para pagar folha salarial. Na verdade, o que eles querem é que a gente ponha 2,5 bilhões e eles querem mandar.
Mas você e seu filho, Marcos Faria Lamáquia, tiveram contato com algum deles? Tivemos contatos com todos. O Felipe Carregal, inclusive, já esteve várias vezes em São Paulo conosco. Ele sabe de todo o nosso pensamento. E eles brigaram com o Pedrinho e agora estão prejudicando o Vasco. A pergunta que eu faço para eles é: eles vão botar esse dinheiro? Eu quero saber e querem mandar. Esse pessoal é que derrubou o Vasco. Esse pessoal que deixou o Vasco nesse estado, porque eles não impediram a venda para os picaretas da 777. Fez o José Lamáquia, fez essa pergunta, né? Por que o Carregal, o pessoal, não impediu a venda do Vasco da Gama para 777? E qual é o plano de vocês comprando o Vasco? O que será feito de diferente? Vamos botar dinheiro para o Vasco disputar todos os campeonatos do Brasil. Todos. Vamos botar dinheiro e reerguer. Meu filho vai comprar. Eu vou defender ele até o fim, porque qualquer pai defenderia seu filho e sabemos como fazer. Isso aqui é importante. Como a notícia chegou ao Marcos Faria Lamáquia? O que era previsto? Ele, Marcos Faria Lamáquia, estava muito empolgado. Como eles têm coragem de estragar um projeto belíssimo que o Marcos ia fazer. O centro de treinamento que o Vasco vai fazer é o mais moderno da América do Sul. Nós vamos realizar. O arquiteto que inclusive fez o CT do Red Bull Bragantino já estava contratado. Nós vimos o projeto. O que eu fico abismado é como as pessoas usam o judiciário para prejudicar um clube de 20 milhões de pessoas. Eu fiquei chocado. Recebi informação de que já havia uma festa prevista em caso de aprovação da venda. Procede? Foi uma pergunta do Pedrosa. Já iríamos anunciar em julho. A festa na Lagoa estava sendo organizada. Então, quer dizer, o Pedrinho, há pouco tempo atrás, ele falou que a venda da SAF do Vasco estava muito prestes a ser anunciada e tudo mais. Então, eles iam anunciar agora, no mês que vem, em julho. Agora, por conta dessa situação toda, não sei o que vai acontecer. Mas fato é, o José Lamáquia confirmou que ia ser anunciada em julho, no mês que vem. Estava sendo programada uma festa lá na Lagoa. Mais matéria, tá? Mais informação sobre essa situação do Lamáquia. E a Leila Pereira, tem alguma interferência? A Leila está totalmente fora de qualquer assunto de Vasco. Quem está fazendo isso é eu e meu filho. Eu estou abrindo meu coração. Já estávamos prontos. Iríamos colocar 500 milhões de reais, assumir o fluxo de caixa do Vasco, estimado em mais de 1 bilhão. Resolver com os credores, CT e tudo. Cara, o Vasco ia ficar limpo, vamos dizer, de dívidas, ia poder contratar quem queria. É que eu falo pra vocês, o Vasco da Gama sem suas dívidas, pessoal, é um clube novo. É um clube novo. E com pessoas competentes comandando, daria muito certo. Vocês desistiram? Pedrosa perguntou. Não, não vamos desistir. Temos o compromisso com o Pedrinho, que trabalha para o Vasco, gosta do Vasco e é honesto. Eu estou com 83 anos, nunca prejudiquei ninguém na minha vida. E é por isso que ele deu certo, né? Por isso que hoje ele é, graças a Deus, muito bem remunerado, né? Cheio da grana. Vasculha minha vida, por isso eu fico estarrecido com o que fizeram. Eu não desisto, e eu e meu filho vamos salvar o Vasco da Gama. Isso aqui dá uma esperança pro torcedor vascaíno. Estamos prontos para fazer um time de primeira linha, tá? Agora eles que arrumem a folha de pagamento e quem vai pagar. O Vasco não tem um centavo para colocar. E a questão das ações da equipe, né? Da CAP, vamos dizer. Vocês estão prontos para comprar? Nós conhecemos eles. Marcos Faria Lamáquia compra, se for preciso. Olha aí, hein? Muito se fala dentro da política Vasco que Alain Belanciano, aliado de Pedrinho, estaria envolvido em operações obscuras de atletas. Vocês já tiveram contato com ele? Ele pediu cargo ou algo do tipo? Já estivemos, mas nunca pediu cargo, jamais. Pelo contrário, estava sempre procurando ajudar. Se alguém falou isso, está mentindo. Agora, o Carregal pediu. Não só para ele, mas também para a Bianca, né, que é uma diretora jurídica da Vasco SAF. Outro que ligou hoje, querendo mudar o contrato, foi o tal do Silvio Roberto, né, VP de Finanças, exonerado pelo presidente Pedrinho. Então olha aí, cara, o Silvio, que acabou sendo exonerado pelo Pedrinho, já estava querendo mudar o contrato.
né? Isso aqui é surpreendente. Não vamos mudar o contrato nenhum. A torcida precisa saber quem vai falir o Vasco. O Cristiano Campos chegou a ser afastado junto com o Pedrinho. Ele já pediu algo para vocês? Os dois sempre, Cristiano e Pedrinho, estiveram em contato e nunca pediram nada. Pelo contrário, sempre pensaram no Vasco. Como anda a relação de vocês com o Pedrinho? A decisão na justiça impacta a confiança? Resposta do José Lamacchi, é importante. Confiança total no Pedrinho. Ele nos procurou para comprar o Vasco. A torcida precisa pressionar para colocar dinheiro. Cadê eles? São irresponsáveis. Usar o judiciário para prejudicar o Vasco é um absurdo. Eles vão negar, mas não têm coragem de colocar a cara e de se expor. Já que eu entrei nessa briga, eu não saio nem morto. 200% fechado com o Pedrinho, disse José Lamacchi. Tá, eu vou dar minha opinião depois, tá, pessoal? Posicionamento de Paulo Salomão e Felipe Carregal, quem o José Lamacchi acabou de falar na matéria, né? A reportagem do canal do Pedrosa prontamente procurou o Paulo Salomão em contato e ele declarou, abre aspas, eu saí do Vasco há 5 meses, sou desembargador do TRE-RJ, Tribunal de Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Estou em Miami e inclusive vou ver o jogo da seleção brasileira. Não tenho nada a ver com isso, disse ali o Paulo Salomão, tá? O mesmo foi feito com Felipe Carregal, que respondeu, eu nego completamente, nunca pedi nenhum cargo ao seu José, nem para mim e nem para ninguém. Nas interações que tive, sempre afirmei que se ele comprasse, ele deveria tomar as decisões que bem entendesse, e que minha posição sobre a venda nunca teria a ver com isso, tá? Então, essa foi a matéria feita por Pedrosa aí, cara, um excelente jornalista, sempre elogiei, pra quem me conhece de tempo aqui no canal, sempre elogiei o trabalho do Pedrosa, pra mim é o melhor jornalista que cobre o Vasco da Gama atualmente, tá? Obviamente hoje ele não tá 100% focado no Vasco por conta da Casa TV, tá focado na Copa do Mundo, enfim, né? É prioridade dele, obviamente. E, cara, falando sobre isso aqui, pessoal, é o seguinte, tá? O que eu acho? O que é a minha opinião? Eu acho que isso aqui pode ajudar muito o Pedrinho, tá? E é que eu falo pra você, o Pedrinho ter botado a cara, ter falado com o torcedor vascaíno, já mudou completamente. Na entrevista que o Pedrinho deu à Atenção Vascaínos, ele fala, agora os investidores precisam falar, precisam botar a cara, precisam se pronunciar. E tá aí, na noite de ontem, o José Lamacchi, né, junto com o Marcos Faria Lamacchi, se pronunciaram. Deram as caras pela primeira vez, né? Antes era tudo especulação, o torcedor não acreditava, enfim, postava vídeo aqui no canal, tinha gente me chamando de mentiroso, tá aí a mentira, né? O próprio presidente do Vasco afirmando que estava sendo vendido para o Marcos Faria Lamacchi, o Marcos Faria Lamacchi junto com o José Lamacchi afirmando que eles iam comprar o Vasco da Gama, e tudo que eu trouxe aqui para vocês, notícias dos nossos amigos aí, né, do NT Vascaínos e tudo mais, tá confirmado aí, ó. 500 milhões de reais, assumiram o fluxo de caixa, né, de 1 bilhão, resolveram os problemas com os credores, o CT, que eu falei para vocês também, que ia ser o melhor e maior CT da América do Sul, tudo tá comprovado aí pra vocês, né, pra quem tinha dúvida e falava que eu era mentiroso e tudo mais. Então, cara, é o seguinte, eu acho, pessoal, que isso aqui pode ajudar muito o Pedrinho nessa situação. Por quê? Porque agora é uma disputa e é uma batalha de gente grande. É o Lamacchi, que tem muito poder hoje em dia, contra pessoas que também são muito poderosas, né, VPs que saíram do Vasco e tudo mais, né, são muito poderosos também. Então, cara, é isso, é basicamente isso. Eu quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno, de qual lado você está, do Pedrinho, do Carregal, do Salomão, quem que você acredita, deixa aqui embaixo a sua opinião, que é sempre muito importante, né, então é isso. Bom, outro ponto. O Pedrinho ontem na coletiva, coletiva não, né? Uma entrevista que ele deu à Atenção Vascaínos, ele deixou claro, abre aspas, sempre deixei muito claro que ia entregar o Vasco para investidor sério e correto. E é o que eu sairia, perdão, no outro dia. E o investidor exige a minha permanência por uma questão moral e por conta da credibilidade que tenho. Mas de tantas sacanagens que têm acontecido, existe um guerreiro dentro de mim. Tem tudo para acontecer. O que tem tudo para acontecer, João? O Pedrinho vir como candidato a ser presidente do Vasco da Gama novamente, lembrando que as eleições do Vasco vão acontecer em novembro. E eu vou te falar, se o Pedrinho for
candidato novamente em dezembro, ele vai ganhar. Em dezembro não, novembro ele vai ganhar. Porque o Pedrinho é muito querido pelo torcedor vascaíno e por muita gente. Obviamente, tem muita gente que tá contra ele, tem muita gente que, dentro do grupo dele, da chapa dele, desmoronou tudo, basicamente, né? Enfim. Outro ponto importante, o Pedrinho falou na entrevista pro Atenção Vascaínos o seguinte: ladrão eu não sou, e burro muito menos. Eu só tenho medo da caneta pesada, mas eu vou lutar por vocês até o último dia que eu ficar aqui, disse o presidente do Vasco, Pedrinho. E, cara, o que me assusta é o seguinte: esse medo aí do Pedrinho da caneta pesada. O que seria essa caneta pesada, né? Essa que fica a minha maior questão em relação a isso. Que caneta pesada é essa? De quem será essa caneta pesada? Na minha cabeça, né, eu já recebi algumas coisas, eu particularmente já sei quem é, entre aspas, né? É só você ligar as linhas, ligar uma na outra, você vai saber quem é, né? Então, cara, é isso. Mais atualizações sobre o Vasco da Gama eu trago aqui pra vocês. Fato é, essa, vamos dizer, entrevista, pronunciamento do Lamáquia, do José Lamáquia, do Lamáquia, enfim, foi muito boa, tá? Foi muito boa, esclareceu tudo, a torcida abraçou a ideia. No vídeo da tarde eu vou trazer mais atualizações sobre isso, mas fato é, a torcida do Vasco abraçou a ideia do Lamáquia, abraçou a ideia do José Lamáquia, e vamos aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos capítulos dessa história. E eu espero que dê tudo certo, né? Porque a gente torce aqui, eu não torço para político nenhum, mas fato é, eu quero um cara que seja verdadeiro no comando do Vasco, eu quero que tudo aconteça de bom pro Vasco da Gama, que eu vejo o Vasco da Gama campeão novamente e tudo mais. É isso que eu torço, tá? Enfim, galera, tamo junto, tá? Um abraço a todos vocês, deixa seu like, se inscreve no canal que é sempre muito importante, ajuda pra caramba o nosso conteúdo, como todo mundo já sabe também, né? O meu forte aqui no canal não é falar sobre política, sobre a situação de contrato e tudo mais, não é comigo essa situação, tá? Eu particularmente falo pra vocês, sou meio leigo, né? Sou meio... como que fala, meio desatualizado em relação a isso, né? Nunca parei para estudar a política do Vasco da Gama, sei de muita coisa que acontece, mas, enfim, é isso, né? Tamo junto, galera, fiquem com Deus, deixa seu like aí, se inscreve no canal, hype esse vídeo, de tarde aí, se tiver mais novidades, obviamente, depende, se tiver mais novidades, eu trago aqui pra vocês. Tamo junto!